No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo pano de prato. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo e vamos lá? Você vai precisar de um pano de prato, viés, passa-fita, bordado inglês e tecido de algodão. Todos os tecidos e o viés eu cortei com 2 centímetros a mais da medida do pano de prato, então vai ficar 1 centímetro a mais de cada lado sobrando. Cortei esse primeiro com 15 centímetros de altura, 5 centímetros de altura, o segundo, o viés. O bordado inglês eu cortei com 40 centímetros. Esse tecido que é pra gente fazer o laço eu cortei com 5 centímetros de altura por 20 centímetros de comprimento e 4 centímetros de viés cor-de-rosa. Coloco o pano de prato com o avesso virado para cima, o tecido estampado com o direito para baixo, dobro as laterais para ficar rente ao pano de prato. Faço isso dos dois lados e com a ajuda do alfinete, alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Viro o tecido para o lado direito, ajeito certinho e passo uma costura de fora a fora na emenda que a gente acabou de fazer. Para o tecido ficar bem esticadinho e não sair do lugar, não ficar fofo no meio, eu alfineto para o tecido ficar bem certinho. E nas laterais eu dobro para ficar bem certinho rente ao pano de prato. Passo uma costura nas duas laterais. Coloco o ponto bem grande da máquina, o meu eu coloquei no número 5, e passo uma costura na parte de cima do bordado inglês, marco o meio e puxo apenas uma linha para poder franzir o bordado. Marco o meio do pano de prato e coloco o meio do bordado inglês no meio do pano de prato. Ajeito certinho para poder passar a costura. Coloco o bordado inglês do lado de dentro, do lado de cima da costura que eu estou passando, para poder cortar e ficar um acabamento certinho do bordado inglês. Porque aí não vai ficar as laterais do bordado aparecendo. Pego a próxima tira, dobro as laterais, deixando rente ao pano de prato. Vou passar uma costura do lado de cima, de fora a fora. Sempre lembrar de fazer o retrocesso no começo e no final para não desmanchar o trabalho depois de pronto. Viro a tira para o lado de cima. Para ficar certinho, eu vou alfinetar para ficar bem esticadinho essa segunda tira. Vou passar uma costura nas laterais e também na emenda que a gente acabou de fazer. Quando chegar na outra lateral, é só arrumar a dobra do tecido certinho para ficar rente ao pano de prato e costurar. O viés eu coloco rente na parte de cima da tira, alfineto para não sair do lugar. Na máquina eu coloquei a linha da agulha azul turquesa e a linha da canelinha em branco. É muito importante, se você for vender a peça, você fazer um acabamento bem bonito, porque as pessoas valorizam o seu trabalho. Dobro a lateral do viés, deixo rente ao pano de prato, passo uma costura ao redor de todo o viés. Quando chegar na outra lateral, é só dobrar novamente, certinho o viés e finalizar a costura.
Para fazer o laço, eu pego a tira, venho com a ponta dela até o meio, dobrando a primeira parte para dentro e depois dobro a segunda parte. Passo uma costura na parte de cima dos dois lados para fechar a lateral e desviro com a ajuda da tesoura. Eu faço os cantinhos, não pode colocar muita força para não furar o tecido. Vai ajeitando e aí é só colocar o viés para finalizar no pano de prato. Eu dobro o lacinho ao meio, passo uma costura, vejo onde é o meio do pano de prato, coloco o viés e vou e volto com a máquina fazendo retrocesso para o laço não sair conforme você vai usando e lavando o pano de prato. E ficou pronto o nosso pano de prato. Olha só que lindo, gente! Muito fofo! Enfeita qualquer cozinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.